Saludo a cada uno de ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Saúdo a cada um de vocês na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de sentarnos, quiero leer con ustedes Antes de nos assentar, la quero ler com palabra de Dios, la vocês Santa Biblia, a palavra de Deus na Santa Bíblia, en el libro de Romanos, el Nuevo Testamento, no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 15, no capítulo 15, verso 5, versículo 5, hasta el 7. até o versículo 7. Romanos, capítulo 15, verso 5. Aos Romanos, capítulo 15, versículo 5. Dice de la siguiente manera: Diz da seguinte maneira: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Incline su rostro, vamos a orar. Inclinemos nossos rostos para orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Pai Celestial, te agradecemos nesta noite, sabiendo que tú mismo nos has traído hasta este lugar, Señor. sabendo que Tu mesmo tens nos trazido a este lugar, Senhor. Y sabiendo que tú mismo bajaste en esta hora E sabendo que Tu mesmo tens descido nesta hora para preparar un pueblo para preparar a sacerdocio. povo sacerdócio. Señor, agradecemos. Senhor, te agradecemos. Hemos llegado de diferentes lugares Temos vindo de lugares diferentes, con un solo propósito, com só propósito, para oír tu palabra, para ouvir a Tua para palavra, tener un encuentro contigo, para ter Señor. encontro contigo, Senhor. Bendice esta escritura de la Biblia. Abençoe esta escritura, a Bíblia. Bendice, Señor, a cada uno. Abençoa, Senhor, a cada Limpia nuestras mentes, Limpa as nossas mentes, nuestros corazones, nossos corações, para que tu palabra pueda vivir. para que a Tua palavra possa viver. Y, Señor, te pedimos que solamente tú hables Senhor, te pedimos que somente Tu fales y unge mi labio, Señor. e unge os meus lábios, Senhor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos. No nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te Amém. pedimos. Amém. 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 Dios los bendiga, tome asiento. Deus os abençoe. Podei-vos assentar. Me siento muy honrado de estar en medio de ustedes. Me sinto muito honrado em estar no meio de vocês. A mí me gustaría sentarme y oír a los otros ministros Embora también. o meu desejo era me assentar e ouvir os outros ministros também. Pero a Dios le ha placido de esta manera que esté con ustedes compartiendo la palabra. Mas Deus tem se agradado disto, de a gente compartilhar a sua palavra. Estoy muy agradecido al pastor de este lugar Estou muito agradecido ao pastor deste lugar por permitirme este lugar. por me permitir este lugar. Sabemos que cada ciudad, cada pueblo, cada nación tiene un espíritu. Sabemos que em cada cidade, em cada povo, em cada nação tem um espírito. También cada persona es un espíritu. E também cada pessoa é um espírito. Y este lugar es un lugar muy delicado E este lugar é um lugar muito delicado, de cuidar de cuidado del pastor. do pastor. Y bueno, estoy agradecido también a ustedes. Bom, estou agradecido também a vocês. Si no fueran ustedes, E se não fosse vocês, este lugar no existiría. esse lugar não existiria. Entonces, traigo muchos saludos Eu trago muitas saudações de los hermanos de Bolivia, dos irmãos da Bolívia, especialmente de la ciudad de La Paz especialmente da cidade de La Paz y la ciudad de Santa Cruz, donde actualmente estoy viviendo. e da cidade de Santa Cruz, onde atualmente eu vivo. Se ha empezado un grupo de hermanos, Temos começado um grupo de irmãos, una obra nueva, uma obra nova, y ellos mandan muchos saludos para cada uno de e eles ustedes. enviam saudações para todos vocês. Y bueno, cuando uno se encuentra por primera vez, E quando nos encontramos pela primeira vez, quiere decirse muchas cosas. queremos dizer muitas coisas. Podemos hablar de nuestra familia, Podemos falar das nossas de famílias, los amigos, dos nossos amigos, pero creo que lo más importante es la palabra del mas creio que Señor. o mais importante é a palavra do Senhor. A eso hemos venido a este lugar, Para isso temos vindo a este lugar, para oír la palabra del para ouvir Señor. a palavra do Senhor. Usted solamente enfóquese su mente en Dios mismo. Vocês apenas foquem suas mentes em Deus mesmo. Nosotros somos gente que puede fallar. Nós somos pessoas e podemos falhar. También somos un vaso Também somos um vaso a través del cual Dios puede hablarnos en esta noche. através do qual Deus pode nos falar nesta noite.
Acabamos de leer Romanos capítulo 15, verso 15. Acabamos de ler em Romanos capítulo 15, versículos 5 ao Si 7. ustedes están siguiendo, me gustaría leer otra vez el E se verso vocês 7. estão acompanhando, eu gostaria de ler outra vez o versículo 7. Este tiempo es un tiempo de enseñanza. Este tempo é um tempo de ensinamento. Es un tiempo en la cual nosotros hemos llegado a un lugar. É o tempo no qual nós temos chegado a um lugar. Tenemos que oír la palabra. Temos que ouvir a palavra. Sabemos que la fe viene por el oír, Sabemos que a fé vem pelo ouvir, pero oír la palabra de Dios. mas ouvir a palavra de Deus. Los tiempos pasaron. Os tempos passados, Sabemos que vivimos en un éxodo. sabemos que estamos vivendo em um êxodo. Éxodo significa salida. E êxodo significa saída. Pero un éxodo sin una entrada. Mas o êxodo tem uma entrada. En otras palabras, Em outras quiero palavras, decir que un éxodo eu quero dizer que um êxodo tiene dos partes. tem duas partes. Una salida Uma saída y una entrada. e uma entrada. Entonces no solamente es salida. Então não é apenas uma saída. Cuando salimos, Quando saímos, somos llamados somos de chamados una esclavitud eclesiástica. de uma escravidão Ahora eclesiástica. estamos en nuestra jornada. E agora estamos nesta jornada. Entonces tenemos que tener una entrada. Então temos que ter uma Es entrada. un tiempo de posicionamiento. É um tempo de posicionamento. Es el tiempo del ministerio del Espíritu É o Santo. tempo do ministério do Espírito A Santo. través de Efesios 4:11. Através de Efésios 4, Cuando 11. usted presta atención estrecha Quando você presta a atenção muito cuidadosamente a los ministerios aos ministérios puestos por Dios mismo colocados por Deus mesmo para la edificación del pueblo. para a edificação do povo. Por tanto, recibíos los unos a los otros entre sí, Portanto, recebei-vos uns aos outros, como Cristo también nos recibió a la gloria de Dios. como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Ahora, este versículo nos habla de la relación Agora, este versículo nos fala sobre a relação de una o más personas. de uma ou mais pessoas. Recibíos Recebei-vos los unos a los otros. uns aos outros. Está hablando de un sentido plural, Está falando no sentido más plural, de una persona. mais de uma pessoa. Note, fíjese, hermano, el apóstol Pablo Não fixe, irmão, que o apóstolo Paulo nos está diciendo recíbanse. nos está dizendo recebei-vos. Recibíos los unos a los otros. Recebei-vos uns aos outros. Ustedes, Vocês, nosotros, ustedes, nós, vocês. aquellos que están con ustedes Aqueles que estão com vocês, en este mismo sentir, neste mesmo en este sentimento, mismo pensamiento, neste mesmo pensamento, en esta misma fe. nesta mesma fé. Quizás hay algunas personas que vienen por primera vez, Talvez tenha algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, o quizás a un tiempo reciente. ou talvez em um tempo recente, Posiblemente sea difícil creer e possivelmente seja difícil crer a un profeta. em um profeta. Nosotros creemos a un profeta, Nós cremos em um profeta, que es el mensajero que é o de mensageiro Apocalipsis 17. de Apocalipse 10, 7. Entonces hay este mismo pensamiento. Então temos este mesmo pensamento. Entonces por eso estamos en este lugar. Por isso estamos neste lugar. Porque si ustedes creyeran de una manera diferente, Porque se vocês creem de uma forma diferente, si creerían de una manera se diferente, crescem de uma maneira diferente, yo pensaría de venir 2 veces. eu pensaria 2 vezes para vir. Pero creo que ustedes creen Mas creio que vocês en el creem mensaje de la hora. na mensagem da hora. Por eso estamos en este E lugar. por isso estamos nesse lugar. Y sabemos también que Dios ha enviado E também sabemos que Deus tem un enviado mensaje uma con mensagem voz de aclamación com a voz de para aclamação preparar un pueblo. para preparar um povo. Entonces tenemos este mismo sentido. Então temos este mesmo sentimento. Y yo me siento como en casa. E eu me sinto em minha casa. Amén. Amém. Entonces, aquellos que están en ustedes, Então aqueles que estão que están convosco, en este mismo que pensamiento, estão neste mesmo pensamento, en el verso 5, 6, no versículo 5 e 6, él dice, ahora este Dios de toda ele paciencia disse agora, o Deus de paciência y consolación e consolação os dé entre vosotros un mismo sentir. vos dê a vós o mesmo sentimento. Ahora, la palabra consolación Agora a palavra consolação viene de la palabra griega didomi, vem da palavra grega didone, que quiere decir dar algo a que alguien. significa dar algo a alguém. Entonces Dios no nos ha dado algo, Então Deus nos ¿no? Viene de la palabra griega didomi, isto vem da palavra grega que quiere didone, decir dar algo a que alguien. significa dar algo a alguém. ¿Y cuál es esto que Dios nos ha dado? E isto que Deus nos tem dado, Os dé vos dê, o concede, dice aquí en la Biblia. vos conceda. Ahora, dar significa, viene de la palabra foronio. Agora, a palavra dar vem da palavra
Forrônio, que significa tener la misma mente. que significa ter a mesma mente. No se olvide, la palabra consuelo Não se esqueça, a palavra consolação, consolo, quiere decir dar algo a alguien. significa dar algo a alguém. Ahora, la palabra conceder E a palavra conceder viene de la palabra forenio, vem da palavra forrônio, que quiere decir la misma mente. que quer dizer a mesma mente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acordo? Gloria a Dios. Glória a Deus. Ahora, la palabra forenio Agora, a palavra forrônio no solamente significa dar, não apenas significa dar, también significa sentir, também significa sentir, también significa pensar, também significa pensar, tener un mismo pensamiento, ter o mesmo pensamento, tener la misma opinión, ter a mesma opinião, dar, sentir, sentir, pensar, pensar, una sola opinión. uma só opinião. Ahora, estamos aquí, hermano. Agora estamos aqui, irmãos, Si venimos cada servicio, se viemos em cada serviço, es para tener un mismo sentir, é para ter o mesmo sentimento, tener el mismo ter o pensamiento mesmo pensamento y tener una sola opinión. e ter uma só opinião. Ese es el propósito Este é o propósito para el cual nosotros venimos a para este quando lugar. viemos a este lugar. Ahora sabemos, hay un ejemplo básico. Agora sabemos que há um exemplo básico. Unidade significa dos en un mismo barco. significa dois em um mesmo barco. Ahora, uno puede estar 1700 kilómetros lejos de aquí. Agora pode estar distante daqui 1.700 quilômetros. Yo estoy más o menos 3500 kilómetros lejos de mi casa. Eu estou mais ou menos a 3.500 quilômetros distante de minha Pero casa. si hay un mismo sentir, Mas se há o mesmo hay sentimento, un solo pensamiento, se há um só hay pensamento, una sola opinión se há uma só opinião de alabar al Señor. de louvar ao Senhor, Hay una sola mente. há uma somente. Por lo tanto, Portanto, Romanos 15:5, hermano, Romanos 15, versículo 5, irmãos, el Dios de la o paciencia, Deus da paciência ¿no? Nos dé algo, vos dê algo, nos dé este forenio vos dê este forônio en vosotros em vós, para que tengan un mismo sentir. para que vos tenham o mesmo sentimento. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí O apóstolo Paulo está nos que dizendo Dios aqui nos está dando un don. que Deus está nos dando um Don dom. significa regalo. E dom significa um presente. Ahora, ese don, ese regalo, Agora este dom, este es que presente, todos tengamos una misma mente. é que todos tenhamos uma mesma mente. Esta mente, Esta mente, ¿no? En nuestros pensamientos, nossos pensamentos, con aquellos com aqueles que están pensando lo mismo. que estão pensando a mesma coisa. Ahora, usted recuerda cuando dije, Agora vocês se lembram quando eu disse, si ustedes creen al profeta, se vocês creem em um yo profeta, también creo en el eu profeta. também creio em um profeta. Entonces hay un solo pensamiento. Então há um só pensamento. Ahora sabemos que las ovejas, Agora sabemos que cuando ellos, ovelhas, que as ovelhas, cuando ellos sienten frío, quando eles sentem frio, ellos se juntan. eles se juntam. Y cuando hace calor, E quando faz calor, ellos también se juntan. eles também se juntam. Entonces hay una unidad Então há uma en unidade cuanto a sentir. quanto ao sentir. Y luego un mismo pensamiento. E logo o mesmo pensamento. Amén. Amém. Pero hay una clave. Mas há uma chave, Según Cristo Jesús. segundo Cristo Jesus. La palabra según A palavra segundo quiere decir de acuerdo, quer dizer de acordo, conforme, conforme, en armonía. em harmonia, Según Cristo Jesús. segundo Cristo Jesus. Conforme, Conforme, de acuerdo, de acordo, ¿no? En armonía em harmonia de Cristo de Jesús. Cristo Jesus. Bajo esa unidad estamos nosotros. hermano. Nós estamos debaixo desta unidade, No irmão. hay otra unidad Não há outra unidade fuera de esto. fora disso. No hay otra doctrina. Não há outra No hay doutrina, otra enseñanza. não há outro No ensinamento, tiene que ser según Cristo Jesús. a menos que seja segundo Cristo Jesus. Ahora estamos viendo aquí. Agora estamos vendo aqui, Tiene que haber, amados hermanos, un mismo sentir. tem que haver, amados irmãos, o mesmo sentimento. Que Dios está queriendo darnos algo. Que Deus está querendo nos dar algo. Dios nos da un regalo. Deus nos dá um presente. Y solo aquellos que reciben este E regalo, somente aqueles que recebem este presente, todos aquellos que reciben este mismo regalo, todos aqueles que recebem este mesmo presente, son aquellos são aqueles que pueden tener la misma mente. que podem ter a mesma mente. Son aquellos que pueden sentir lo mismo. São aqueles que podem sentir a mesma Que coisa. pueden dar lo mismo. Que podem dar o mesmo. Dar, Dar. quiere decir, Dar significa. de tal manera amó Dios al mundo E Deus amou o mundo de tal maneira que dio a su único hijo que deu ao seu único filho,
nosotros debemos tener esa misma mente. Nós temos que ter esta mesma mente De dar. de dar. Amor eterno, hermano, Amor eterno, es irmão, vivir por otros. é viver para os outros, No para uno mismo, não para nós mesmos, sino para vivir para otros. mas viver para Y os eso outros. es amor eterno. Esse é o amor eterno. Amén. Amém. Entonces Dios nos está dando este regalo, Então Deus nos está dando este este presente, mismo don este mesmo dom de sentir la misma de cosa, sentir a mesma coisa, decir la misma de cosa, dizer a mesma coisa, pensar la misma de cosa. pensar a mesma coisa. Filipenses 2:5 dice: Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 diz: haya pues en vosotros de sorte que haja em vós ese mismo este mesmo sentir, sentimento, ese mismo pensar este mesmo pensar que hubo en Cristo Jesús. que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. La palabra sentir también significa pensar. A palavra sentir também significa pensar. Permitan que esta mente que estaba en Cristo Permita que esta mesma mente que estava em Cristo esté en ustedes. esteja em vocês. Esa es la clave Esta é a chave que Pablo está hablando aquí, que Paulo hermano, está falando aqui, irmãos, y es un regalo de Dios. que é um presente de Deus. Pero solo aquellos Porém, somente aqueles a quienes Dios escogió, a quem Deus escolheu, aún antes de la fundación del mundo, desde antes da fundação do mundo, pueden recibir este regalo. pode receber este presente. Aquellos que son preconocidos por Dios Aqueles que são pré-conhecidos por pueden Deus recibir este regalo. podem receber este presente. Fíjense, hermano, el Pablo dice Irmãos, o Paulo disse que este Dios que este Deus, de paciencia y o consolación mesmo Deus de paciência e consolação, les dé un mismo pensar. vos deu o mesmo pensar. No solo podemos quedarnos en pensar, Não só podemos quedarnos en pensar, ficar em pensar, sino sentir, mas também sentir, actuar atuar, según Cristo Jesús. segundo Cristo Jesus. Jesús el ungido. Jesus é El ungido. é ungido, Según el ungido. segundo o ungido. Así que Dios nos ha dado un mismo sentir, Assim amados que hermanos. Deus tem nos dado o mesmo sentimento, amados irmãos. Tener un mismo sentir, Ter o mesmo sentimento el uno con el otro. de uns para com os outros. Si yo siento dolor, Se eu sinto dor, usted sentirá el dolor. vocês sentirão dor. Si yo siento frío, Se eu sinto frio, entonces usted sentirá el frío. vocês sentirão Si frio. yo siento calor, Se eu sinto calor, ustedes también sentirán calor. vocês também sentirão calor. Hemos dicho que aunque esté 3.000 kilómetros lejos de aquí, Tenho dito que estando a 3.500 pero si hay un longe mismo daqui, sentir, mas se há o mesmo sentimento, habrá la misma cosa, falaremos a mesma el coisa. mismo pensamiento, Teremos o mesmo pensamento. habrá el mismo sentir, el uno con el otro. Haverá o mesmo sentimento de um para com o outro. Amén. Amém. La única manera que nosotros podemos tener esto ahora, E a hermano, única forma de podermos termos isto agora, irmãos, teniendo la misma mente. é ter a mesma mente. Aleluya. Amém. Así que aquí nos está diciendo en Filipenses la misma cosa. Então aqui em Filipenses está nos dizendo a mesma coisa. Haya pues en vosotros, haya en vosotros Que haja em vós el mismo sentir o mesmo sentimento que estaba que en estava Cristo Jesús, em Cristo Jesus. ¿no? Sabemos que solo puede venir como Dios lo ha ordenado, hermano. Sabemos que somente pode vir como Deus tem Usted ordenado. puede leer la Biblia conmigo Vocês podem ler a Bíblia comigo en San Juan capítulo 1:12. em São João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, Mas a todos quantos os receberam, la palabra recibieron viene de la palabra griega lambano, a palavra receberam vem da palavra grega lambano, que quiere decir tomar posesión, que quer dizer tomar possessão, apropiarse. apropriar-se. A todos aquellos que le recibieron, Todos aqueles que receberam, que tomaron posesión, que tomaram possessão, que se apropiaron, que se apropriaram, que alcanzaron, que alcançaram, que se esforzaron. que se esforçaram. Aquellos Él les dio el poder. Aqueles Deus deu o poder. Amén. Amém. Poder significa hacer una decisión correcta. Significa fazer uma decisão correta. Poder significa hacer una decisión correcta. Poder significa fazer uma decisão Así correta. que Dios nos ha dado un regalo grande, hermano, Então Deus tem nos dado um grande presente, irmão, para tener este poder. para termos este poder. Y ese poder es hacer una decisión correcta. E este poder é fazer uma decisão correta. Y esa es la decisión correcta de cada uno de nosotros, E esta hermano, é a decisão correta de cada um de nós, irmãos, es llegar a ser hijos de Dios. é chegarmos a sermos filhos de Deus.
Ahora, no que usted era de otra naturaleza, Agora, não que vocês sejam ou eram de outra natureza. no que usted era cabrito Não que vocês eram cabritos o cerdo, ou alguna otra naturaleza, cerdo, chancho, porco. Não que tenham no que natureza de porco. haya sido otra Não naturaleza, que tenham tido outra natureza. pero usted ha sido un hijo de Dios. Mas vocês têm sido um filho de Deus. Para empezar, usted es un hijo de Dios. Para empezar, usted Para começar, vocês eram filho de Deus. es un hijo de Dios. Era um filho de Deus. Pero tenemos el poder Mas temos o poder para decidir correctamente para decidir de corretamente ser hijos de Dios. de sermos filhos de Deus. Porque el Espíritu Santo nos está probando Porque o Espírito Santo nos está aprovando bajo tutela del Espíritu Santo, sob a tutela do Espírito Santo, ser entrenados por el Espíritu sendo Santo, treinado pelo Espírito Santo. y un día llegamos a ser adoptados, E dia hijos suyos. chegamos a ser adotados como filhos seus. Amén. Amém. Dios nos da ese poder. Deus nos dá esse poder, irmãos. En San Juan capítulo, o primera Juan, capítulo 3, 2 dice: Em 1 João, no capítulo 3, versículo 2 diz: ahora somos hijos de Dios, Amados, agora somos filhos de Deus. y aún no se ha manifestado lo que nosotros seremos. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Pero nosotros sabemos que Mas sabemos que, cuando Él aparezca, quando Ele se manifestar, nosotros seremos como Él, seremos semelhantes a Ele. porque nosotros le veremos como tal cual Él es. Porque nós o veremos como Ele o é. Y cada hombre que tiene esta esperanza en Él mismo se purifica, E cada que tem nele esta esperança purifica-se a si así mesmo, como Él es puro. como também Ele é puro. ¿Y cómo usted se purifica? E como você se purifica? Permitiendo que la palabra more en cada uno de ustedes. Permitindo que a palavra more em cada de vocês. Permitiendo que la palabra habite en cada corazón. Permitindo que a palavra habite em cada Es coração. la única manera É a única forma de que nosotros podemos purificarnos, de podermos purificar, de podemos limpiarnos. podermos nos limpar. El salmista David está hablando, O salmista Davi está falando ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? como chegamos a ser filhos de Deus. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, Como purificará o jovem o seu caminho, ele disse. estoy leyendo Salmo 119, Eu estou lendo do Salmo 119. por guardar su palabra. Guardando a sua palavra. Entonces nosotros nos purificamos, Então nos limpiamos, nós nos purificamos, nos limpamos, guardando su palabra. guardando sua palavra. Amén. Amém. Esa es la manera que nosotros guardamos su palabra. Esta é a forma que nós guardamos sua palavra. Aleluya, gloria a Dios. No se olvide, Não se esqueçam, recibir receber viene de la palabra lamban, vem da palavra lamban, tomar posesión, que é tomar possessão, tener decisión correcta. ter uma decisão Entonces correta. Dios nos dio ese regalo a cada uno de Então nosotros, Deus tem dado este presente a por cada su de nós, voluntad, por sua vontade, de tener la decisión de correcta. ter a decisão correta. Y esta noche E essa noite usted puede hacer su decisión vocês correcta, podem fazer sua porque decisão Dios te ha correta. dado ese poder Porque Deus dará este para tener poder esa decisión para correcta. você ter esta decisão correta. Y para empezar, E para começar, para hacer, para fazer, para cumplir nuestro papel de hijos e hijas de para Dios. cumprir nosso papel como filhos e filhas de Deus. En el libro de Salmos No livro dos hay Salmos, 150 veces, quantas? 150 veces, 150 vezes no livro de Salmos, cómo limpiar, como limpar, cómo purificarnos, como purificar, sobre todo sobretudo, de nuestros propios egos, dos nossos próprios erros. y salir del camino, E sair do caminho permitir que Dios more su palabra e permitir que en Deus nuestros corazones, more sua palavra em nossos que more corações. ricamente Que more ricamente en nuestros em corazones. nossos corações. Así, hermano, Assim, irmãos, llegamos a ser hijos e hijas de chegamos Dios. a ser filhos e filhas de Deus. Aleluya, gloria a Dios. Así es como nosotros cumplimos nuestro papel como hijos, Assim é como nós cumpriremos nosso papel como filhos. saliéndonos del camino, Saindo nós do y caminho permitir que Dios e permitindo que Deus more en nosotros. more em nós. Ahora, hay un ejemplo, hermano. Agora, há exemplo, irmão. Hay un modelo, Há hay modelo. un patrón. Há padrão. Es solamente nosotros mirar É ese somente modelo. nós olharmos para este modelo. De cierto os digo. Em verdade, eu vos digo. ¿Quién dijo? Quem disse? El hijo no puede hacer nada de sí mismo, O filho não pode fazer nada de si mesmo, sino aquello que él ve hacer al Padre. mas aquilo que ele vê o Pai fazer. Ese es nuestro modelo. Este é nosso modelo. Aleluya.
Aleluya. Aleluia. Yo de mí mismo nada puedo hacer. De mim mesmo eu não posso fazer nada. Como yo oigo, Como eu tenho ouvido, así yo juzgo. assim eu julgo. Y mi juicio simplemente es E o meu julgamento simplesmente porque é yo no busco mi propia voluntad, porque eu não busco a minha própria vontade, sino la voluntad del Padre que me envió. mas a vontade do Pai que me enviou. Este es nuestro modelo a seguir. Este é nosso modelo a seguir. Ese es nuestro papel a seguir. Este é nosso papel a seguir. Dios nos ha puesto para decir esto, Deus tem nos posto para dizer para isto, pensar esto. para pensar isto. ¿No crees que yo soy en el Padre? Não creio que eu estou no Pai. Aleluya. Amém? Y el Padre en mí. E o Pai está em mim. Las palabras que yo hablo, As palavras que eu digo, no las hablo de mí mismo, não as digo de mim mesmo, sino el Padre que mora en mí. mas o Pai que está em mim. Ese es el papel que debemos de tomar nosotros. Este é o papel que temos Porque Él de es tomar nuestro nós. ejemplo. Porque Ele é nosso exemplo. Aleluya. Amém. ¿Quiere algo más? Algo mais? ¿Quiere algo más usted? Vocês querem algo mais? Porque yo no he hablado de mí mismo, Porque eu não tenho falado de mim mesmo, sino el Padre que me envió. mas o Pai que me enviou. Él me dio un mandamiento Ele me deu um de mandamento lo que he de decir, do que eu devo dizer, de lo que debo hablar. do que eu devo falar. Aleluya. Aleluia. Y más allá dice, mi doctrina no es E mía, mais adiante ele disse: a minha doutrina não é minha, sino del Padre que me envió. mas do Pai que me enviou. Y este es el modelo. Este é o Y este es modelo. el ejemplo. Esse é o exemplo. Si usted quiere hacer la voluntad del Padre Se você quer fazer a vontade o do de Pai, Dios, Él conocerá, la doctrina es mía. a primeira El palavra. que quiere hacer la voluntad de Dios, O que quer fazer a vontade de Deus, aquel conocerá aquele si conhecerá la doctrina es de Dios. se a doutrina é de Deus, O yo hablo de mí ou eu mismo. falo de mim mesmo. El que habla por su propia cuenta, O que fala por sua própria conta, su propia gloria busca. ele busca sua própria glória. Pero el que busca la gloria del que lo envió, Mas aquele que busca a glória do que o enviou, este es el verdadero. este é Y verdadeiro. no hay en él E injusticia. nele não há injustiça. Y así podemos seguir E assim nós seguir podemos seguir e seguir el modelo a seguir o modelo a seguir, para cual nosotros tomamos nuestro papel para como o qual hijos. nós tomamos nosso papel como filhos. Y William Branham nos habló E también, William Branham nos disse também, ¿no? Cómo tomar. Hay un lenguaje en el mensaje. há uma linguagem na mensagem. Hay un mismo sentir, hay mismo hablar. Há o mesmo sentir, há uma mesma fala. Por ejemplo, Por exemplo, relacionado con la doctrina, relacionado com a el doutrina, hermano Branham nunca declaró ser un unitario. o irmão Branham nunca declarou ser unicista. Y ese es un ejemplo a seguir de nosotros también. Este é um exemplo que nós temos de seguir Y él também. fue muy sincero en declarar y decir, E ele foi muito sincero em declarar e dizer, en negarlo, em negar que él no era unitario, que ele não era unicista, tampoco era trinitario. tampouco era trinitário. Dios no es uno como su dedo es uno. Deus não é um como o seu dedo é um. Entonces ahora tenemos el mismo hablar, Então temos a el mismo o sentir. mesmo sentimento, a mesma Jesús linguagem. no podía ser su propio padre. Jesus não podia ser seu próprio pai. Aleluya. Aleluya. Jesús no fue igual hasta que él se bautizó en el río Jordán. Jesus não foi igual até que ele se batizou no Rio Jordão. Entonces hay este lenguaje Então aí há esta linguagem en cada uno de em nosotros. cada um de nós. No puede ser diferente. Não pode ser diferente. Debemos decir la misma cosa. Devemos dizer o mesmo, Jesús es nuestro modelo. porque Jesus é nosso modelo. Y un poquito más el hermano Branham dice, E um pouco mais adiante, o irmão Branham disse, el cuerpo no era deidad, o corpo não era a deidade, pero deidad moraba en el cuerpo. mas a deidade morava no corpo. Cuando Jesús aquí estaba en la tierra, Quando Jesus que estava na terra, habían dos seres envueltos. quando Jesus estava na terra, havia dois seres envoltos ali. Uno que era Dios Um que era Deus y el otro que era cuerpo, Jesús. e o outro que era o corpo, Jesus. Cuando era el hombre, Quando era o homem, él se acercó a la tumba de Lázaro ele se aproximou da tumba de Lázaro y lloró. e chorou. Cuando era el hombre, Quando era o él homem, sentía frío, ele sentia frio, sentía calor, sentia así calor, como nosotros sentimos. assim como nós sentimos. Pero cuando Dios estaba frente a Lázaro, Mas quando Deus estava de frente a esa Lázaro, parte de Dios en Jesús, esta parte de Deus em Jesús Jesus, levantó su hombro Jesus levantou seus ombros y dijo, e disse: Lázaro, Lázaro, sal fuera. sai para fora. Entonces aquello ya no era el hombre, Então aquilo já não era mais um homem, era Dios. era Deus, Deidad morando en aquel cuerpo. a deidade morando naquele corpo. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús era un ser dual. Jesus era um ser dual. Amén. Amém. Entonces tiene que haber este mismo sentir, Então tem que haver este mesmo sentimento, estas mismas palabras, estas mesmas palavras, en la cual
nosotros debemos dar eco. da qual nós devemos fazer eco. Porque eco Porque eco significa significa decir la misma cosa. dizer a mesma coisa. El profeta Abraham nos enseñó, O profeta nos ensinou: digan lo que está en la cita. diga o que está nas fitas. En otras palabras, En otras- hagan eco exactamente. Em outras palavras, façam eco, exatamente. Un eco produce el mismo sonido, Um eco produz o la mesmo misma som secuencia. na mesma sequência. Si yo digo hola, Se eu digo olá, entonces repetirá. então isso hola, repetirá hola, hola. olá, olá, olá. Si yo digo hola Se eu digo olá y dice adiós, e eu lá ya no, responde es la adeus, misma, ya no es la misma respuesta. já não é a mesma resposta. Entonces nosotros tenemos que saber, Então nós temos que saber, tenemos que hablar la misma cosa, temos que falar a mesma coisa, sentir la misma cosa, sentir a mesma coisa, pensar la misma cosa. pensar a mesma coisa. Aleluia. Aleluia. Jesús Jesus no hacía nada não fazia a nada menos que el Padre le mostrase primero. a menos que o Pai lhe mostrasse primeiro. William Branham William Branham no hacía nada não fazia a nada menos que el Padre le mostrase en visión. a menos que o Pai lhe mostrasse em visão. Aleluya. Él no tenía su propia doctrina, Ele não tinha sua doutrina própria, excepto la doctrina de Dios. exceto a doutrina de Deus, Y vino a hacer la voluntad del e Padre. veio a fazer a vontade do Y Pai. nosotros estamos para hacer la voluntad del E Padre. nós também estamos para fazer a vontade do Esa es la Pai. única manera Esta é a única de que maneira nosotros podamos tener la correcta decisión. de que nós possamos ter a correta decisão. Tomar la misma correcta decisión. Fazer a mesma Tomar decisão. posesión. Tomar possessão. Lograr, agarrar. É pegar, agarrar. Aleluya. Y eso es lo que Pablo está diciendo Isto é o que Paulo está dizendo cuando él nos dice, quando ele nos diz: permitan esta mente, permita que a mesma mente, este mismo pensamiento este mesmo pensamento que estaba en Cristo que Jesús, estava em Cristo Jesus, esté en cada uno de esteja em ustedes. cada um de vocês. Aleluya. Y eso es lo que él está diciéndonos. Isto é o que ele está dizendo a nós. También cuando él dijo que Dios nos ha dado un regalo Também quando ele diz que Deus tem nos dado um presente para tener la misma mente. para ter a mesma mente. Y eso es lo que Juan quiere decir también, Isto é o que João também quer dizer. que Dios nos dio un poder Que Deus tem nos dado um poder para hacer una decisión para correcta. fazer uma decisão correta. Y esa decisión E esta correcta decisão correta es llegar a ser hijos é e hijas chegar a ser filhos e filhas plenamente, plenamente, completamente, completamente, no a medias. não pela metade. Hay dos caminos, amados hermanos. Há dois caminhos, amados irmãos. Hay dos cosas. Há duas coisas. Usted toma correctamente esa decisión, Você toma a correta decisão, no hay parcialmente. não é de No forma hay parcial. medios términos. Não há meio termo. O lo deja. Ou deixa. Pero si usted Mas se você es previo conocido por Dios, é conhecido por Deus antecipadamente, entonces usted tomará la decisión correcta. então você tomará a correta decisão. Aleluya. Aleluia. Y eso significa que nosotros hemos dado, Isso significa que nós temos dado, hemos salido del camino temos saído do y caminho, hemos permitido temos permitido que los propios pensamientos se que vayan, os nossos próprios pensamentos se nuestros vá, mismos actos, nossos mesmos nuestro atos, mismo lenguaje, nossa mesma y linguagem, permitamos a Dios. e permitamos a Deus. Eso es lo que significa, Isto hermano, é o que significa, el irmão, regalo, o presente, aleluya, aleluia, que nuestras doctrinas queridas, que nossas doutrinas, propias que interpretaciones, nossas próprias interpretações, nuestras propias doctrinas nossas próprias se doutrinas alejen. se distanciem. Entonces permitamos Então nós la permitamos enseñanza, o la ensinamento, a doctrina doutrina de Dios. de Deus. Aleluya, aleluya. ¿Cómo un hombre limpia su camino? Como o homem limpa seu caminho, ¿Cómo usted limpia su camino? como você O purifica seu caminho, Poniendo atención a la palabra de Dios. pondo atenção na palavra de Deus, Aleluya. Siendo cuidadosos. sendo cuidadosos, No decir a todo amén, não dizer amém a tudo, sino a toda palabra mas a toda palavra correcta. correta. Amén. Amén. Dios nos ha dado esa capacidad Deus tem nos dado esta de capacidade poder discernir. de poder discernir, Discernir. Discernir. Aleluya. Siendo cuidadosos, sendo cuidadosos, reconocer reconhecer que la palabra tiene supremacía. que a palavra tem a supremacia. ¿Y cómo hacemos esto? E como fazemos isto? Dejando todos nuestros pensamientos de lado. Deixando de lado todos os nossos pensamentos. Amén. Amém. San Juan capítulo 6, Em 45. São João capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas,
Está escrito nos profetas. y ellos serán todos enseñados de Dios. E serão todos ensinados por Deus. Aleluya. Aleluia. Así que todo aquel Assim que todo aquele que llega que chega a escuchar a ouvir es enseñado por Dios mismo. é ensinado por Deus mesmo. Dice la palabra, Diz a palavra. Jehová Dios no puede hacer nada. Jeová. Dios no puede hacer nada Deus não pode fazer nada sin que antes revele sus secretos a sem sus que siervos, antes los revele profetas. seus segredos a seus servos, os Y profetas. tuvimos nosotros un profeta vindicado. E nós tivemos um profeta vindicado, Más allí no hay más. mas já não há mais. Es el tiempo del fin. Este é o tempo do fim. Todas las cosas están sucediendo. Todas as coisas estão acontecendo. No que haya un octavo, Não que haya un octavo, não que haja um oitavo, octavo mensajero, não que haja um oitavo mensageiro, solamente 7. só apenas número 7. perfeito de Este é o Deus. número perfeito de Deus. Pero sabemos que como Moisés fue levantado de la escena, Mas sabemos que quando Moisés foi tirado de cena, en el primer éxodo, no primeiro êxodo, luego Dios no podía dejar suelto a su pueblo. logo Deus não podia deixar seu povo só. Él tuvo preparado un Josué y Caleb Ele teve que preparar um Josué e con Caleb, un ministerio de enseñanza, com um ministério de ensinamento, con un ministerio doctrinal, com um ministério doutrinário, con un ministerio de posicionamiento. como um ministério de Y posicionamento. hoy E hoje, William Branham fue levantado de la escena William Branham foi tirado de y cena. Dios no podía dejarlos solos a E su Deus pueblo. não podia deixar seu povo Y ahí só. tiene a un Josué, E aí tem o Josué. no que sea una sola persona, Não que seja uma pessoa, sino ahí está Efesios 4:11. mas nisso aí está Efésios Ministerio 4:11. de posicionamiento. Um ministério de posicionamento. Aquí ninguna persona tiene gloria. Nenhuma pessoa tem esta glória. Todos somos iguales ante los Todos ojos de Dios. somos iguais diante dos olhos de Deus. No hay grandes ni chicos. Não há grandes nem No hay pequenos. blancos ni negros. Não há pretos nem brancos. Todos somos exactamente iguales ante los ojos de Todos Dios. somos exatamente iguais diante dos olhos de Pero Deus. necesitamos oír. Só necessitamos ouvir. Y la única manera de E oír a única forma de ouvir es oír é ouvir a este ministerio a este quíntuplo, ministério quíntuplo, a su pastor, aos pastores, al evangelista, aos evangelistas, al maestro. aos mestres. Es la única forma É a única forma de que lleguemos a la de que perfección. chegamos à perfeição. Aleluya, gloria a Dios. Más a todos los que aquellos les recibieron, Mas a todos aqueles que o receberam, que recibieron esta que palabra, receberam esta palavra, les dio poder. deu-lhes o poder. Poder significa decisión correcta. Poder significa fazer a decisão correta, De llegar a ser de chegarem a ser de hijos de Dios. filhos de Deus, Los que creen en su os que nombre. creem em seu nome. ¿Cómo se logra eso? Como se adquire isto? Los cuales no son engendrados de sangre, Os quais não foram gerados pela carne ou sangue, ni de voluntad de Dios, de nem, carne, de la nem da carne, vontade da carne, ni de voluntad de nem hombre, da vontade do homem, sino de Dios. mas da vontade de Deus. Usted no puede hacer esto Você não pode fazer isso por su propia por capacidad, sua própria por su capacidade, propio por seu intelecto. próprio intelecto. Solo viene de Dios, amado hermano. E só vem de Deus, amados Porque irmãos. Dios le da esta habilidad. Porque Deus, Le da esta habilidad. porque Deus lhe dá esta habilidade Esta decisión de fazer esta decisão correcta. correta. Aleluya. Gloria a Dios. Solo viene de Dios. Só vem de Deus. ¿Y cuándo viene esto? E quando vem isto? Cuando usted rinde su vida Quando você rende sua vida completamente a Él. completamente a Ele. Y vive para Él. E vive para Ele. Y vive por Él. E vive por Ele. Y a través de Él. E através dele. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Ahora dice Agora diz, Hechos 10:28. Atos 10, 28, Porque en Él nosotros vivimos. Atos 17. Decíamos, usted no puede hacer Falávamos que você não pode por su propia fazer cuenta, por sua própria conta, por su propia habilidad, por sua própria por su habilidade, propio intelecto. por seu próprio intelecto. Sino todo esto tiene que venir de Dios. Mas que tudo isso tem que vir de Deus. Pero ¿cuándo vendrá? Mas quando virá? Cuando usted rinde su vida Quando você rende sua vida diariamente. e diariamente. No solo los días, solamente los días domingos. Não somente nos dias de domingo. Hoy parece que hemos llegado a un tiempo Parece que temos chegado a um tempo de formalidad. formalidade. Somos dominguistas. Somos domingueiros, Solamente domingo. somente nos domingos. Sino todos los días Mas todos os dias debemos de rendir nuestra temos vida que render nossas a Él. vidas a Ele.
Porque dice, en Él vivimos Porque diz aqui, porque nele vivemos y solamente en Él hay movimiento e só nele, y nos movemos. e somente nele nos movemos. Somos como algunos de sus propios poetas, ha dicho. Como disse um dos nossos poetas, dos vossos Porque nosotros poetas, también somos su descendencia. pois somos também sua geração. Siendo pues la descendencia de Dios, Sendo nós, pois, geração de Deus, nosotros no debemos de pensar, hermano, que la deidad não havemos de cuidar que a divindade es como algo material seja semelhante o escultura ao ouro, à o prata arte, ou à o pedra, imaginación, esculpida por artifício e imaginação. Não é assim. Não é assim. sino Mas la palabra dice, la palabra fue hecho carne a palavra diz, a palavra feita carne y habitó entre e nosotros. habitou entre nós. Y nosotros miramos su gloria. E nós vimos sua glória. La gloria como del unigénito Hijo de Dios, Com a glória do unigênito Filho de Deus, lleno de gracia, cheio de graça de verdad. e de verdade. Y permita que esta mente que estaba, E permita que a mesma mente que estava... ese es el mensaje, hermano, de Pablo en esta noche. Esta é a mensagem, irmãos, de Paulo nesta noite. Permita que esa mente que estaba Permita que a mesma mente que estava em Cristo Jesus esté en cada uno de esteja em nosotros. cada um de vós. Aleluya. Eso. Isso. Cada hombre piensa en su corazón, Cada homem pensa em seu coração. según cómo piensa en su corazón, Segundo como pensa em seu coração, sale de la boca. sai na boca. Da boca. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice. Há caminhos que ao homem parece ser Le correto, parecen correctos. que parece ser de correto. Cada día nosotros tomamos decisiones. Cada dia nós tomamos decisões. Nosotros cada día enfrentamos un Getsemaní. Nós a cada dia enfrentamos um Getsemane. Quiere decir un tiempo de decisión. Quer dizer um tempo de decisão. Cada circunstancia tiene un Getsemaní. Cada circunstância tem um Getsemane. A veces muy difícil, Às vezes são muito difíceis, pero con Dios todo es posible. mas com Deus tudo é possível. Cada día enfrentamos una decisión. Cada dia enfrentamos uma decisão, Un Getsemaní. um Getsemane. Jesús tuvo que enfrentar un Getsemaní Jesus teve que mayor, enfrentar o Getsemane, porque en sus lomos, en sus espaldas, porque em suas costas estaba la salvación del mundo. estava a salvação do mundo. Pero un día él estuvo ahí en Getsemaní. Mas dia ele esteve ali no Getsemane. Nosotros también tenemos nuestros Getsemaní. Nós também temos nossos Getsemane. Muchas veces problemas, Muitas vezes são problemas Físicos. físicos, problemas de salud, problemas de saúde, un Getsemaní. um Getsemane. Pero ahí está su decisión. Mas ali está a sua decisão. Moisés también tuvo un Getsemaní. Moisés também teve um Getsemane. Cuando él estuvo frente al Mar Rojo, Quando ele esteve de frente ao Mar Vermelho, él pudo decir no. ele Pudo haber dicho no. poderia haver dito não, Porque esto es demasiado para mí. porque isso é muito para mim. Yo no puedo hacer esto. Eu não posso fazer isso. Pero si él Mas se no ele hubiera dado un paso não hacia tivesse adelante, dado o primeiro passo adiante, ese mar nunca se hubiera abierto. esse mar não teria sido aberto. Si Jesús Se Jesus pudo haber dicho yo no voy, poderia ter dito porque eu não dijo, vou, pasa de mí esta copa. porque ele diz passa de mim este cálice. Pero él dio ese paso Mas ele deu este passo, porque sabía porque ele sabia que en sus espaldas que em suas costas estaba todo el mundo para salvar. estava todo mundo para ser salvo. Y nosotros también tenemos nuestra decisión. E nós também temos nossa En esta decisão. noche puede ser su decisión E correcta, esta noite pode ser a sua decisão correta. de pensar De correctamente, pensar de corretamente, sentir de correctamente. sentir corretamente. Usted tiene su libre albedrío, Você tem a sua, libre albedrío, você tem o seu livre arbítrio, su propia decisión. sua própria decisão. No depende del pastor. Não depende do Si pastor. usted ha sido visto antes de la fundación del mundo, Se você tem sido visto desde antes da fundação entonces do usted dará mundo, una decisión correcta. então você chegará a uma decisão correta. Entonces esta reunión Então esta reunião no será una más, não será uma a mais, sino será un culto, mas será um culto, un servicio serviço que nosotros recordemos do que nós nos por el lembraremos resto del tiempo. pelo resto do Y tempo. nosotros hablaremos E nós falaremos de este culto, que este culto, de este servicio, deste serviço, en la eternidad, pela eternidade, en la eternidad que viene. e na eternidade que De vem, cómo hemos vencido, como temos vencido, de cómo hemos hecho esta de decisión como temos correcta. feito esta decisão correta. Aleluya, gloria a Dios. Cada palabra de esta Biblia Cada palavra desta Bíblia, son los irmão, pensamientos de Dios, são os pensamentos de Deus, puestos en la forma de semilla. posto na forma de semente. Cada mente de nosotros E cada mente nossa es como un jardín. é como um jardim. Cuando usted ve un
un jardín Quando você vê um con jardim diferentes tipos de com plantas diferentes y tipos de ellos plantas florecen, e elas florescem, depende de qué semilla se coloca. depende do tipo de semente que se Depende de coloca. qué tipo de semilla o de simiente usted está sembrando en su mente. Depende do tipo de semente que você está semeando em sua Si mente. usted está sembrando la palabra de Dios, Se você está semeando a palavra de Deus, entonces usted producirá la palabra de então Dios. você produzirá a palavra de Deus. Pero si usted está sembrando novelas, Mas se você está semeando novelas, músicas músicas mundanas, también producirá eso. também vai produzir isso. Depende de lo que usted siembra en su mente. Depende do que você semeia em sua Entonces mente. usted en esta noche está sembrando la palabra de Então, Dios. se você esta noite está semeando a palavra de Deus, Porque dice, porque diz, cada simiente produzca su propio cada género. semente produz segundo a sua espécie. Entonces si usted produce siembra la palabra de Então, Dios, se você semeia a palavra de Deus, entonces cosechará la palabra de então Dios. você vai colher a palavra de Deus. Cada simiente produzca Cada su propio semente tipo. produz Aleluia. seu próprio tipo. Cada palabra de Dios, Cada palavra de Deus, cada versículo en esta Biblia cada versículo nesta son Bíblia pensamientos de Dios são pensamentos de Deus, puestos en forma de semilla posto em forma de para semente, que el ser humano pueda recibir. para que o ser humano possa receber Aleluya, y pueda materializarse. e possa se materializar. La única manera de que se pueda materializar, E a única forma que isto possa se materializar, pueda materializarse el pensamiento de Dios pode se materializar o pensamento de Deus en este tiempo, neste tempo, es a través de usted. é através de você. Aleluya. Dios nos bendiga. Que Deus os abençoe. Amén. Amém. Pode ser, graças a Deus. Boas palavras, não? Aleluia. Quem tem a mente de Deus, pensa como Deus, age como Deus, fala como Deus, caminha como Deus, faz assim como Deus. Nós estamos encerrando por hoje mais um programa A Voz do Sétimo Anjo. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos literaturas gratuita. Entre em contato conosco e receba nossos CDs de mensagens gratuitamente. Anote o nosso site de evangelização www.doutrinadamensagem.com.br